E o campeão voltou! O campeão voltou! Fala, meus arretados, tudo bem com vocês? Espero ser arretado em mais um vídeo do canal. Super feliz depois desse título aí. O São Paulo acabou de conquistar, né, nesse domingo, final de domingo, aí já noite de domingo. Vamos falar muito aqui hoje sobre isso, mas antes, como sempre, começo a agradecer a você que está aqui na sua presença, né? Ao longo do dia, de ontem, hoje eu fiz alguns vídeos curtos, pessoal, né, se inscrevendo no canal, então é um prazer sempre receber você aqui e aqueles todos que já conhecem o canal, é um prazer enorme. E para começar, como de costume, né, todo mundo já conhece, mais ou menos a gente tem um enredo aqui, e é bom que se você quiser, você adianta, você atrasa, você faz o que você quiser para assistir aí. Mas antes de seguir esse enredo, eu queria falar algumas coisas importantes, né, que esse título, né, ele fica assim, evidencia. A primeira delas é assim, quem acompanha já o canal, eu sempre falei, né, nos piores momentos do São Paulo, que muitas coisas se especulavam, muitas notícias se falavam mal do São Paulo e gerando também confusão, porque tanto pessoas de dentro de São Paulo, como se especulava, mas de fora isso era nítido, as pessoas não queriam que São Paulo voltasse, né? Porque quando o São Paulo volta, é isso, o São Paulo é muito forte. Como eu cantei aqui no início, o campeão voltou e o campeão volta com muita força. Eu não tenho dúvida, né, que eu estava assistindo o bate-bola ali depois na TNT, que o São Paulo ganha o primeiro título, aqui a Supercopa, é importante São Paulo, obviamente se concordo que se não ganhar mais nada no resto do ano, vão se falar, né, vai ter questionamentos, mas o São Paulo vai brigar por todos os títulos que disputa. Eu não tenho dúvida disso, pela grandeza que o São Paulo é, e como eu disse, porque esse campeão quando volta, ele volta muito forte. Então, essa é a primeira coisa que eu queria falar. A segunda é não dá para não enaltecer essa diretoria. Eu vi muitos colegas aqui da mídia alternativa e fora também criticando muito essa diretoria. Né? Eu critiquei, vou ser sério, mas eu sempre achei que estavam fazendo um trabalho digno, né? Tentando da melhor maneira possível. E aí tá os frutos, né? Campeão paulista retomando né? essa questão de voltar a ser campeão depois de muito tempo. Copa do Brasil, um título inédito, e agora a Supercopa, outro título importante. Essa é a segunda ponto. E o terceiro, assim, uma nota até triste. Foi uma festa muito bonita no Mineirão, sim, sem dúvida, as bandeirinhas, né? Assim, até fiquei com vontade, não tinha possibilidade de ir para Minas, mas assim, é triste você ver uma festa num estádio que tinha muita capacidade, e só acho que deu ali perto de 40 mil. Ou seja, uma festa dessa que deveria ser feita aqui em São Paulo com as duas torcidas, mas enfim, eu não sou de São Paulo, né? Eu sei que é uma questão, né, bem mais profunda do que isso, mas é impressionante a gente imaginar num século, né, com tanta coisa moderna, com tanta coisa tanta evolução, né? Mas o ser humano ainda com essa capacidade dele de estragar coisas que são tão boas como uma festa dessa de futebol que poderia ser. Beleza? Então, dito isto, agora vamos fazer como a gente sempre faz e começando a análise do São Paulo nessa partida. Bem, o São Paulo, eu acho que fez uma partida muito certa, muito correta. Eu tinha falado de algum desses histórias, inclusive eu vou deixar aqui no link, que se o São Paulo quisesse ganhar do Palmeiras, ele tinha que manter a concentração o jogo todo. E foi isso que fez. Se tem um vencedor, assim, no tempo normal, a gente vai falar isso quando estiver falando dos melhores momentos, esse vencedor deveria ser o São Paulo. Né? Então isso resume muito do como o São Paulo se deu, né? Como o São Paulo jogou nessa partida. Mas para você entender um pouco, a gente parte para as escalações, né? A escalação do São Paulo, para você entender um pouco sobre como se deu esse jogo. Sobre a escalação, você vai ver aqui, eu vou deixar aqui em cima, a gente sempre faz isso, como eu falei, é um roteirozinho. E eu começo falando que, assim, é o que eu digo, por mais que eu vá enaltecer, né, o Carpini, e para aqueles corneteiros que já estão cornetando aqui no meu canal, né, não tem nada de mal em não mexer, né, é até uma coisa inteligente e prudente do Carpini. Mas se você olhar aí, é o time do Dorival, né, perde-se o Beral e entra aí o Diego Costa, aposto o Diego Costa, eu até achava que quem seria o titular nesse início aí seria o Ferrarese, mas acabou que ele não optou por isso. E quando o Lucas não se joga, ele coloca o Nicão, totalmente questionável, inclusive, como eu falei, no bate-bola da TNT, né, foi uma aposta dele que a gente vai falar mais na frente, não deu certo, né? Mas uma coisa, né, essa escalação confirma, como eu já falei nos outros vídeos que muitas pessoas criticaram, o Carpini, a opção dele não é jogador de velocidade, está claro na escalação, ele não faz questão nenhuma desse jogador, tá? E a partir dessa escalação, vamos ver como se deu o jogo.
A partida começa uma partida muito equilibrada, como todas as partidas do São Paulo, né, e Palmeiras. Mas assim, tirando um chute do Rony, que você vai ver aqui, eu vou deixar os melhores momentos que eu até nem vi, né, mas assisti o jogo todo. Tirando um chute do Rony, ali que ele chuta meio, o Rafael defende ali no primeiro tempo, né, eu acho que o São Paulo teve muito mais chance. O São Paulo teve uma chance com o Nicão, que a bola ficou pulando ali, né, ele podia ter chutado, não conseguiu chutar, aí eu sempre falo, né, se é um jogador de alto nível, assim como o Lucas, com certeza ele tinha, né, finalizado, tinha feito alguma coisa, né, terminado a jogada, vamos dizer assim, mas acabou que era um Unicampo. Né? Então depois o São Paulo tenta algumas jogadas ali, né, mas sem muita efetividade, e acaba que o primeiro tempo eu acho que fica mais ou menos nisso aí, né? Nicão, como eu disse, o Nicão não funcionou, mas um jogo muito parelho, sem muita chance. No segundo tempo, né, que o Carpini começa a fazer mudanças, né, mais lá acho que para os 20, né, ou na verdade o Rafinha sai machucado, e depois você tem também ali, aí entra o Moreira, que entrou muito bem, vai ser um dos destaques que eu vou falar aqui de coisas boas, né? E depois você entra os jogadores velocidades mais para o meio do segundo tempo, o Eric, né? O Galopo também. Então, o Galopo, na verdade, entrou até no lugar do... O Michel Araújo também entra, é uma novidade, assim, para o Carpini, né? Uma coisa que ele entrou logo ali no segundo tempo. Mas a verdade é que não muda o esquema ali de São Paulo, depois o Michel Araújo até vai para a lateral, não muda. Mas nesse jogo igual, né, de não criar chance, numa saída errada do Everton, né, o Caleri tem a chance de fazer o gol, o chute, e o Everton faz uma grande defesa, né? Então, assim, se você for olhar, para mim, o São Paulo, né, não tem muitos lances, não dá até para não falar, inclusive os comentaristas da Globo, eles fizeram uma coisa que é importante comentar aqui. Foi um jogo de muita vontade, um jogo de muito entrega, muita concentração, mas de talento é muito pouco. E aí a gente começa a analisar o Palmeiras, que vem ganhando muito, né, nesses últimos tempos, né? A gente começa a analisar coisa que eu sempre trago aqui, qual é a real força do futebol brasileiro. Você vê que é muito fraco, porque o Palmeiras é um time que tem bons jogadores, mas nenhum jogador que destaca. E quando o São Paulo iguala, assim, em termos até né, de vontade, né, de organização, que o time está muito organizado, né, desde o Dorival e aí o Carpini mantendo isso, e mais uma vez, mérito do Carpini, né, de manter isso aí. Só que, como eu disse, vai passar o tempo, ele vai ter que botar alguma coisa dele, mas a verdade é que o São Paulo tem mais chances que o Palmeiras. Não consegue matar, como eu sempre falo, para o São Paulo ganhar uma partida, para o São Paulo vencer esses times que estão em tese estão mais agitados que o São Paulo, ele tem que ser perfeito defensivamente, foi o que fez, e quando tiver a chance, né, aproveitar. Não aproveitou. A decisão vai para os pênaltis, e nos pênaltis brilha o goleiro Rafael, né? É muito bom chegar aqui, só que eu já falei em vários canais, né, em vários outros vídeos aqui, outros canais também, falar, hoje a gente tem um goleiro que a gente tem confiança. Se não confiança plena, se não é um Rogério Ceni da vida, há de anos que vem aí, depois que o Rogério saiu, é o melhor goleiro, sem dúvida. E esse título muito se deve ao Rafael. Defende 2 pênaltis, o último ali de forma muito espetacular, né, com a mão, né, defendendo, e já quando caindo ali, já meio que comemorando com um sorriso. E é isso, e aí o São Paulo é campeão mais uma vez, eu repito. O São Paulo é muito forte, o campeão voltou, e voltou com muita força, beleza? Então, entendendo isso, agora a gente vai para a parte boa e para a parte ruim que se viu nesse jogo. Sobre o ruim, eu vou ser sério, como eu disse, o São Paulo fez uma partida muito correta. Talvez a única coisa que eu pontuaria aí de melhorar, né, seria isso, né? Foi a chance que o São Paulo teve e que tem que matar. Talvez, assim, a início de temporada, o próprio Abel falou que tem que ajustar uns parafusos aí no Palmeiras. Talvez o Palmeiras, se fosse um jogo ali mais onde todo mundo já estivesse no meio da temporada, talvez essas chances fizessem falta. Mas acabou que não fez. E as coisas boas que eu pontuar, eu acho assim, primeiro, o São Paulo não sofreu com a bola aérea, que vinha sofrendo, então isso é um ponto super positivo. Segundo, me agradou muito a entrada do Moreira, né? Um cara que pode ir pela esquerda e pela direita, mas entrou pela direita com muita força, né? Botando na frente, teve uma bola que ele botou na frente de Zé Rafael, que é um cara muito forte, passou por ele mesmo no tranco, né? Então, assim, um cara que entrou muito bem, fiquei surpreso, né, com o Moreira, isso é um ponto positivo, até porque Rafinha saiu meio que chorando, né? E também não dá para deixar ficar o Rafael, né? Iniciando a temporada, dando o título ao São Paulo, né? Ele que já faz parte da história do São Paulo, como muitos aí do elenco. Então o Rafael agora fazendo parte, mas sendo uma peça fundamental, foi na Copa do Brasil, mas decidindo de forma,
né, certeira, assim, de forma definitiva, com o título do São Paulo, né? E a gente vai ter algumas competições aí de mata-mata, né? Que é começar um ano bem, né, e manter essa regularidade, como ele sempre vem mantendo desde que assumiu a camisa do São Paulo, isso é muito importante. Beleza? Outra coisa que eu quero pontuar, pessoal, que eu vi também falando até na TNT, e eu concordo plenamente, isso é uma coisa muito boa para o São Paulo, e aí de maneira geral, é que hoje o São Paulo tem um elenco, né? Como eu falei, se o Carpini demonstra seriamente, assim, fato, né? Que ele não se importa com esses jogadores de velocidade, né? Então hoje você olha para um banco, você tem um Ferreirinha, que foi destaque até pouco tempo, você tem o Egg também, que foi destaque num time menor, mas está ali. Aí você tem um Galopo no banco, né, que entra ali, sai, entra. Você tem também o Luiz Gustavo, né, que está aí já fazendo gol no meio. Né? Enfim, você tem Rames, nem se falou em Rames. E ganhar um título sem o Lucas. Né? Eu que falei aqui, muita gente falou qual era o peso do Lucas nessa decisão. Né? A gente sabe que o Lucas é diferencial, né? Já mostrou isso no começo, né? E a gente ganha do Palmeiras, um time extremamente forte, sem o Lucas. Então hoje o São Paulo tem um elenco muito competitivo e eu volto a falar o que eu falei no início do jogo, desse vídeo aqui, né? O São Paulo é muito forte, o campeão voltou e o São Paulo vai brigar por todas as competições. Talvez não seja o favorito, né? Tem até, acho que posso ter uma certeza que não é o favorito em Libertadores, Campeonato Brasileiro, em Copa do Brasil, mas vai brigar por todas essas competições, beleza? Então fechamos o vídeo aqui, né? Se você gostou, dê o seu like, né? Você que está chegando aqui no canal, compartilhe, comente, né, o que você achou da partida, do título. E mais uma vez eu vou dizer a você, o campeão voltou! Vamos, Tricolor, ótima semana para todos!